a gente vai conversar com o presidente do sindicato de novo, o Zé Eduardo Aires, para dar um prosseguimento na nossa entrevista anterior, porque na entrevista anterior ele nos disse que não estava conseguindo se reunir com o prefeito, e também ele solicitou um espaço na tribuna da Câmara Municipal para a próxima sessão da Câmara, na próxima quinta-feira, dia 16, e por isso a gente vai conversar com ele aqui mais uma vez. Zé Eduardo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Ricardo, aí mais essa oportunidade, né? Teve uma outra oportunidade lá que eu dei entrevista para você lá no seu estúdio, agora novamente você abrindo esse espaço para a gente poder estar falando aí sobre a situação dos trabalhadores aí da Prefeitura de Bananal, né? Eduardo, a nossa entrevista, assim, as pessoas que vieram conversar comigo, né, muitos servidores, querendo saber mais sobre o sindicato, eu fui indicando o pessoal para ir lá na sede do sindicato, conhecer melhor o trabalho de vocês. Acho que o pessoal conseguiu entender, né, a relevância que o sindicato tem hoje, essa organização, essa estrutura que vocês hoje proporcionam para os servidores. Primeiro, eu queria saber, antes de fazer as perguntas, né, relativas à nossa pauta aqui, queria saber como é que anda o trabalho lá no sindicato, o movimento do pessoal lá, como é que está? Então, Ricardo, a gente está agora tentando fazer as tratativas com o executivo, né, sobre o acordo coletivo, não que a data base nossa é no mês de março, e até agora a gente não conseguiu fechar. Por quê? Porque o prefeito não nos recebe. A gente já mandou ofício para a prefeitura, ele não respondeu o ofício, não chamou a gente para conversar. Eu liguei para a secretária de administração, ela ficou de ver com o prefeito, me dar um retorno também não deu. Liguei para a chefe do gabinete dele, a secretária de governo dele, e que também falou que ia ver a agenda do prefeito, e depois me ligava e acabou não ligando também. Aí, diante disso, né, para mim um descaso, né, ele não receber a gente que representa a categoria, o descaso não é comigo, não é nem com o sindicato. O descaso é com o próprio trabalhador que fez a assembleia e tirou a pauta, né? A gente ajuizou o dissídio coletivo, né, que não tivemos outra saída, porque nós precisamos defender aí um reajuste decente para as pessoas aí, para os trabalhadores de Bananal, né? Então tá nesse pé por enquanto, cara. Então a gente vai acabando ter que se deslocar lá para Campinas, né, para sentar numa mesa de negociação junto com o prefeito, ou quem ele indicar com poder de decisão, junto com os juízes lá do trabalho, para a gente ver se resolve a situação. A conversa anterior chamou muita atenção, tanto minha quanto de várias pessoas que assistiram, sobre dois pontos importantes. Primeiro, tirando aquele estigma, né, que sindicato é para causar problema, que é para... Você mostrou que o sindicato, antes de mais nada, ele tenta o diálogo, que é o que você está relatando aí, e o prefeito não quer te receber. Essa que é a grande verdade, falando um português claro aqui, de forma até inexplicável. Né? Não dá para entender esse tipo de coisa. A impressão que dá é que o cara fica torcendo por sem legitimação para representar os servidores, coisa que não vai acontecer, porque o sindicato tem se firmado cada vez mais, as pessoas estão vendo o suporte que o sindicato está dando com advogado, com orientação, pleiteando aí, né, aumentos reais aí no salário dos servidores. E então isso aí é uma medida que é realmente lamentável, né, e de certa forma revela até assim uma arrogância, infelizmente, porque quem sabe gerir mesmo com responsabilidade e ciência tem que ter capacidade para o diálogo. Pode até ouvir o que não quer, mas pelo menos tem que dialogar. Você já está acostumado com isso na nossa entrevista anterior. Você relatou bem isso aí, que prefeitos que no início eram refratários aí, depois viram que era bom negociar com o sindicato, e citou exemplos de prefeitos que, ao contrário, que fizeram o que o prefeito de Bananal está fazendo, depois que o sindicato levou todo mundo para Campinas, acabou tendo que pagar até mais do que o sindicato estava pleiteando. Não é isso? Então, assim, esses dois pontos eu acho que foram muito marcantes pelo que eu senti nas ruas aqui a esse respeito. Que o sindicato, primeiro de tudo, negocia, não é aquela coisa que as pessoas são levadas a crer
que o sindicato é radical, que é com pessoas que vêm para criar problema, e também em relação a essa situação aí do trabalho de vocês. Aí a Câmara, então, você pleiteou a tribuna e a Câmara solicitou, né, e a Câmara autorizou a sua vinda aqui na próxima quinta-feira, né, Zé Eduardo? Sim, só confirmando isso que você está falando, o descaso do prefeito, né? Ignorando aí, não o sindicato, mas a classe trabalhadora, que se reuniu, tirou uma pauta de reivindicação, que não é simplesmente só a reposição inflacionária e um ganho real de salário e nem o cartão de alimentação, tem outros itens da pauta que precisam, os itens das causas sociais, que precisam ser discutidos, né? E é isso que a gente quer. Agora, eu acho que o prefeito ele pisa na bola quando ele não recebe a gente, porque nem que fosse para ele falar não, outras pautas nossas, não tem muito problema. Mas ele teria que receber, pelo menos, né? Porque fica complicado ele tentar ignorar a gente, né? Ignorar a classe trabalhadora. E é isso, ele só dá força para o sindicato, porque como que eles falam que a gente arruma confusão? Porque agora eu tive que ajuizar o dissídio, né? Eu tenho que dar uma resposta para os trabalhadores, né? E aí a gente ajuiza o dissídio, dá toda essa discussão, tem que ir para Campinas, ele gasta dinheiro, nós gastamos dinheiro, se locomovendo de Bananal, de Guaratinguetá para Campinas, isso dá um desgaste para as partes, né? E aí gera problema mesmo, né? Mas por quê? Nós estamos desde janeiro, né? Tentando diálogo com o prefeito, tentando diálogo, mandei ofício para a Câmara, mandei para o prefeito. Por isso que eu pedi a tribuna para a gente poder falar isso que eu estou falando para você, e mais algumas coisas lá na tribuna da Câmara. Por quê? Porque quando ele não recebe, né, além de gerar todo esse problema, o trabalhador fica sem receber a reposição inflacionária. E ele mandou o projeto de lei para a Câmara, dando 4,26 de reposição inflacionária, por conta e risco dele, que é a inflação de dezembro. Né? Então, nós estamos em abril já. Então, pelo menos tinha que ser a inflação de março, né? Pelo menos de fevereiro, né? Mas não a de dezembro. Porque a de fevereiro já deu 4,44. A de março está com 4,68. Então já tem uma diferençazinha aí que a gente pode ganhar no tribunal, uma grande chance. Ele já vai ter que pagar. E pior, a Câmara aprovando o projeto de lei vai ter que revogar a lei e fazer aquilo que o tribunal determinar se a gente tiver um êxito na causa, obviamente. Né? Se não tiver, aí vai continuar do jeito que está. Mas a gente quer ocupar a tribuna da Câmara, né, que é um espaço, né, público, né, um espaço que o trabalhador, toda a população deveria ocupar, para a gente poder estar falando isso também, né, os vereadores. Porque os vereadores legislativos têm um poder muito grande, né, inclusive de cobrar o prefeito para fazer essas tratativas, né. O poder legislativo é muito mais forte do que o executivo, né, porque ele pode falar com o prefeito, olha, você precisa receber, vamos receber, né, e tomar outras medidas através do legislativo, se o prefeito não fizer. Mas, infelizmente, a gente vê que não é isso que acontece, não só em Bananal, mas na maioria das cidades aí do interior de São Paulo, os prefeitos tendem a ter uma maioria dos vereadores que o apoiam, e a gente acaba ficando aí nesse meio de campo aí, né, tentando furar essa bolha aí, para poder chegar num objetivo comum, que é atender o trabalhador, é só isso. Nós queremos um percentual justo de reposição inflacionária, um cartão de alimentação melhor para a classe trabalhadora, né? E discutir as outras pautas sociais que existem em outros municípios que a gente quer implantar em Bananal, como, por exemplo, plano de salário, plano de carreira, para garantir um piso diferenciado para cada categoria. Hoje, o trabalhador de Bananal, seja motorista, seja enfermeiro, ou seja, o coletor de resíduos, né, coletor de resíduos, ele ganha, todo mundo ganha R$ 1.621, que é o salário mínimo, né? Quanto deveria cada um ter seu piso estabelecido. Né? E já mandei também, estou enviando também para a secretária de administração o plano de salário. Já enviei para ela um modelo de plano de carreira para ela estudar e me dar um retorno, mas também não tive retorno até agora. Os trabalhadores da prefeitura compareçam na sessão, né? Também para ouvir aquilo que a gente tem para falar também, né? Tem aumentado o número de sócios, né? Você falou, eu agradeço aí
da divulgação e da indicação que você tem feito aí, tem aumentado o número de sócios, sim, né? Não só por isso, mas também pelo trabalho nosso, enfim, várias razões, né? Tem aumentado o nosso número de sócios, né? Inclusive, só para adiantar aqui, dia 22 de abril, a gente vai estar novamente em Paraná, a gente tem uma audiência virtual, né? Mas a gente vai fazer daí com o trabalhador, com a trabalhadora, sobre ações que a gente tem que fazer contra a prefeitura, que é ações de perseguição, de assédio moral, né? E dia 30 tem outra também da mesma natureza, né? Então, você veja que isso tudo a gente podia ter resolvido através do diálogo, isso tudo não precisava não acontecer, mas aí agora a gente já teve que agilizar a ação, então vai ter essas duas audiências aí, então dia 22 e dia 30 nós vamos estar em Bananal novamente com os nossos advogados para atender as pessoas e também para fazer a audiência daí, né, junto com o trabalhador. Mas, em relação ao projeto, o que eu vejo? O que os prefeitos fazem? Não é só aí, a maioria da cidade. Eles começam a apagar incêndio, né? Então, o pessoal aí da licitação, o pessoal que você falou, deve ter falado para ele, oh, nós estamos fazendo serviço aqui, mas não estamos recebendo isso, ele vai e faz o projeto de lei. Obviamente que nada contra, né? Vai pagar aquelas pessoas que com certeza merecem. Mas aí o restante da categoria, né? Vai ficando, aí depois ele apaga o incêndio lá de outra categoria, de outra, e não resolve o problema por inteiro, né? O que a gente quer estabelecer aí, a discussão do plano de salário e depois do plano de carreira, é justamente para isso. Já estabelecer um piso para todo mundo, de modo que ele não precisa fazer esse tipo de projeto toda vez que ele julgar necessário, que tem que melhorar para um, melhorar para outro, né? Aqui em Guaratinguetá aconteceu isso também. O prefeito foi lá e fez um projeto de lei para dar aumento para procuradores, né? Aí causa um mal-estar em toda a categoria. Por que só para eles? São meia dúzia? Beleza. Mas por que só para eles? Entendeu? Dá uma defasada também, eu entendo, mas não soa bem para a categoria, né? E o que a gente quer? Eu não sou nada, não tem nada contra o valor do salário do prefeito, de ninguém. O que a gente quer é só o que é nosso de direito, né? Reposição funcionária, um ganho real que não precisa ser muita coisa, mas que a cada ano aconteça, para que a pessoa possa ter mais dinheiro no bolso, poder de compra maior. E outra, eu digo mais, quando o prefeito concede um aumento um pouquinho mais que a inflação, melhora o cartão de alimentação, ele não beneficia só o trabalhador, ele beneficia a cidade de Bananal, no caso aí, porque esse dinheiro vai para onde? Vai para o comércio local. Isso aquece a economia local também, né? Então, acho que os gestores devem pensar mais com essa visão, né? Entendeu? Aliás, eu acho que eles sabem, né? Só que assim, há uma prática de quando é para o trabalhador, há um problema sério que não pode, não pode, não pode, né? Essa possibilidade de ter esse tipo de contestação da própria lei, atrapalhando a revisão geral anual dos servidores. Então, só para você ter ideia, eu mandei o ofício para o prefeito no dia 10 de fevereiro, solicitando a reunião para a gente tratar do acordo coletivo. Nós estamos hoje no dia 15 de abril, né? Então, nem sequer ele respondeu o meu ofício. Né? Então, 10 de fevereiro, eu protocolei aí em Bananal. A gente vi aí, protocolei aí, né? Só para as pessoas também que estão ouvindo aí saber, né? Da data, do tempo que faz que a gente protocolou o pedido. Mas em relação a isso, Ricardo, o que acontece? A gente já ingressou com essa ação na justiça, né? Por conta disso tudo. E aí, se a gente tiver um êxito lá na justiça, o tribunal entender que a gente tem razão, essa lei pode ser revogada. E o pior, o que recebeu, né, que de repente a justiça entender que não era para receber, vai ter que devolver o dinheiro, né? Tem mais esse detalhe aí, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. E aí onde eu falo, a Câmara Municipal, ela tem também a sua parcela de culpa que ela aprova. O prefeito só faz coisas com autorização da Câmara. Se a Câmara autorizar, ele faz. Se ela não autorizar, ele não faz. Então, o parecer jurídico aí da Câmara parece que já foi contrário. Como você falou, o vereador vota de uma forma na comissão, depois ele vota contra a própria decisão dele na comissão. Então, é uma coisa muito louca, né? Mas, infelizmente, acontece, são coisas, problemas políticos daí, né? Esse ano é de eleição, né? Nacionais.
Então, aí os vereadores, o prefeito, enfim, toda a política aí da cidade de Bananal, de qualquer cidade, eles ficam se mexendo, né? E tentando buscar seu espaço aí para garantir aí a eleição dos seus deputados, dos seus governadores e, consequentemente, em 2028, garantir a deles, né? Então, eles ficam, eu passo o ano inteiro, às vezes, 3 anos, às vezes, apoiando o prefeito e tudo, né? E depois aí começa a fazer algumas coisas assim, meio destonada, né? Mas é questão política mesmo, né? E a gente vê isso de uma forma ruim, porque se mandar revogar a lei, o presidente da Câmara é penalizado também, né? Porque ele vai ter que responder lá, né? Aconteceu já aqui em Guaratinguetá, o tribunal, além de mandar revogar a lei, ele colocou o prefeito e o presidente da Câmara aqui como réu num processo, né, no Ministério Público, dizendo que como que eles aprovam uma lei constitucional, né? Tendo um parecer, inclusive, da Câmara, tendo um parecer jurídico, tendo aí uma discussão nossa do sindicato que apresentamos aí aqui para Guaraná, através dos nossos advogados, um parecer contrário, e eles, mesmo assim eles aprovaram, porque na época ele queria, e aí teve que revogar a lei, teve que voltar atrás e tiveram que responder isso no Ministério Público, né? Eu espero que isso não aconteça em Bananal, né? Mas se acontecer, infelizmente, a gente tentou o caminho do diálogo, tentou o caminho para que se evitasse isso, mas infelizmente não é possível, e daí agora a justiça está aí para dirimir aquilo que as partes não chegam no acordo, né? Essa matéria é muito controversa, porque existem tribunais. O que o pessoal baseou para querer emendar, né, essa lei com as anteriores, colocar junto com do servidor? Obviamente, o objetivo principal, e eu falo isso porque a gente já tem vivência política e de uma série de coisas. Primeiro, foi tentado não ter polêmica colocando esse tema na lei. Pegou-se uma lei popular, obviamente ninguém é contra a revisão geral anual dos nossos servidores, aproveitou essa Sim. lei, meteu lá algumas restauração administrativa, coisa que já tinha sido feita no ano passado, não foi feito nos anos anteriores, o ano passado que foi começando, a atual administração que foi começando a meter os famosos jabutis, né, na lei, e desse ano veio um Jabuti 2. O ano passado ele já tinha feito alguma reestruturação de cargos, né, junto com a revisão geral, mas esse ano colocou lá o dele próprio, o do vice-prefeito e dos secretários, numa questão controversa, citando casos, né, de tribunais, embora já haja uma decisão do Supremo de repercussão geral. A gente sabe que o Tribunal de Contas de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, vão dar contra né, essa revisão para os agentes políticos, é a tendência. Mas o próprio tribunal, os tribunais, eu estava pesquisando para fazer esse programa, os próprios tribunais, os poucos que entenderam que pode ser feito, eles deixaram claro que é uma lei que tem que ser separada. A lei para os agentes políticos, da revisão geral anual, ela tem que ser separada dos demais servidores. E isso não é colocado, provavelmente não foi colocado na argumentação que foi feita para vereador que mudou de posicionamento. E votou, né, de forma muito infeliz. Poderia ter evitado isso aí, ter aprovado esse artigo. Ele já tinha atrasado a votação, né, porque tentaram lá colocar de novo um regime de urgência especial, que a gente já conversou aqui, vai ser um objeto de um outro programa nosso, porque virou um festival aqui na Câmara. Eu acho que isso vai ter reflexo aqui também. O festival de projetos, inclusive de cunho orçamentário, aprovados em regime de urgência especial, que não se aplica. Eu acho que vai ter problema aqui também. O próximo programa meu vai ser sobre isso. E então o pessoal assumiu o risco político. Eu vou mudar de posicionamento. Sei lá por quê, se quer mostrar para a oposição que eles passam o projeto do jeito que eles bem entendem. Eu não consigo entender, porque uma coisa é certa: não se pensou de forma responsável nos servidores da prefeitura quando pagaram para ver esse artigo junto com um dos servidores. Não sei se o seu entendimento é o mesmo. Não, sim, sim. Inclusive, no dia da votação,
assistindo a sessão virtual, né? Pela internet. E aí, eu lembro que o vereador Pedro, se não me engano, ele pediu um destaque nesse projeto para votar esse aumento do prefeito, do vice-prefeito e do secretário, votar em separado, né? Ele pediu um destaque nesse projeto, mas infelizmente não foi aprovado pelo plenário, né? Porque eles queriam votar tudo junto mesmo. Agora, Ricardo, assim, o prefeito, ano passado, já teve um projeto de lei que aumentou o salário deles, né? Deles, o secretário, do prefeito, certo? Beleza, tudo tranquilo. E eu não tenho nenhum problema porque ele quer a revisão geral anual também. Direito também. Só que a gente quer? Que ele atenda o trabalhador. Agora, ele não quer dar nada para o trabalhador, ou um mínimo, né? Um mísero inflação de dezembro, né? Com uma database de março, mas ele quer também, entendeu? Então, assim, dá a parte do trabalhador, e daí também ele tem a parte dele, não tem nenhum problema isso. O problema é que eles não querem atender o trabalhador. No primeiro projeto que ele mandou dessa forma aí, só que ele retirou o cartão alimentação. Ele não dava nada no cartão alimentação. Aí a Câmara devolveu o projeto e tal, deu umas controvérsias lá, ele retirou, parece que e voltou com o projeto com uma outra roupagem, né? Aí dando um aumento do cartão, mas querendo dele também, entendeu? Então não há nenhum problema ele querer o dele. Só que o que ele está oferecendo ao trabalhador é muito aquém do que aquilo que o trabalhador merece. E eu costumo falar, não precisa dar. Por exemplo, nós estamos pleiteando, tirou da Assembleia, não é coisa da minha cabeça, né? A gente faz um estudo para ver se cabe isso. A Assembleia deliberou lá, a gente teria que ter pelo menos 7% de reposição inflacionária sobre o salário base de todo trabalhador de Bananal. Ele não precisa dar o 7, eu entendo, mas dá aí próximo disso 5, 6, 5,5, né? Mas não, ele não quer nem discutir, quer dar abaixo, bem abaixo do que ele está pedindo. Então, se ele desse aí uns 5,5 para a gente aí, mais uma melhora no cartão de alimentação, que eu acho que foi muito pouco, né? R$ 80. E aí também o dele também ia sair, né, nesse bolo aí, não teria nenhum problema. Só que assim, eles não querem, eles querem para eles, mas o trabalhador não quer nada, né? Então eles passam a ter dois aumentos, né? Um é, né, por virtude da própria legislação e o outro pela revisão geral anual. Então isso que a gente discorda, não do aumento que eles terem um aumento, mas da forma que é feita, né? Então envia um projeto separado, olha, esse aqui é do executivo, para mim, vice-prefeito, secretários e esse outro aqui para o trabalhador. Mas atendo o trabalhador, entendeu? Atendo o trabalhador. Né? Aqui em Guarani a gente conseguiu, por exemplo, 5,5 de reposição fracionária, R$ 150 a mais no cartão de alimentação e mais algumas revisões no auxílio funeral, um monte de coisa que eu quero implantar em Bananal também. Outras cidades aí estão fechando no máximo 6%, né? E Bananal está fechando 4,26%. Né? Então há uma grande chance da gente reverter no tribunal, e aí ele vai ficar bravo comigo. Numa eventual vitória aí nos tribunais, o impacto que isso vai ter na folha, vai ter que refazer todo o cálculo, né, para poder conceder isso aí. Olha o que é uma coisa. Eu acho que o problema é que estão apostando muito, né, achando que vão ganhar tudo, lesando o trabalhador na forma prática, porque esses salários não cabem mais ter qualquer tipo, não apenas a revisão geral, mas também uma valorização desses salários, porque quando esse pessoal aposentar, depois o pessoal fica escravo, não aposenta por causa de cartão de alimentação, e justamente no período em que eles, né, numa fase da vida em que eles precisam aposentar com um valor de salário condizente ao que eles, né, proporcionaram para o município. Então, eu acho que é o tipo da teimosia, a impressão que dá é mais ego do que responsabilidade com os servidores da prefeitura. Então, eu acho que e pagar para ver isso aí, e numa eventual derrota, vai bagunçar o coreto lá na área de finanças da prefeitura para fazer todo esse remanejamento, para pagar esse pessoal sem estourar o limite prudencial, né, Zé Eduardo? E aí a gente vai ter que dar publicidade nisso. Eu vou aí até Bananal, a gente vai gravar
aí com a minha equipe de comunicação um vídeo falando de toda essa história, né? Aí vai para as redes, aí não repercute bem para a administração, eu sei disso, mas ele está me dando essa munição, né? Por isso que a gente quer o diálogo, porque daí a gente resolve as coisas com mais facilidade e vai avançando, né? Mas vamos ver o que vai dar tudo isso, Ricardo. Vamos aguardar aí o julgamento do dissídio, vamos aguardar aí o posicionamento aí do executivo em relação a isso, né? Saiu o resultado, o dia da audiência eu te aviso também, se você tiver uma matéria, fica à vontade. Dentro da minha possibilidade, estarei sempre à disposição, né? Como a gente atende várias cidades aqui, e também eu represento a nossa federação aqui no Vale do Paraíba, aí eu fico uma correria danada, às vezes cada dia eu estou numa cidade e tal, mas na medida do possível, a gente vai estar atendendo sim, né? Vai estar dando a entrevista aí para esse importante veículo de comunicação aí da cidade de Bananal, e outra cidade também, né, como Arapeí e tal, né? Aliás, só uma notícia aqui, de primeira mão para você, não sei se eu te falei isso outra vez, mas estamos fundando um sindicato em Arapeí também. Tá? Nós vamos estar em Arapeí também. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, né? Assim, sempre à disposição mesmo aí, né, dentro das minhas possibilidades. Convocar o servidor para que esteja na Câmara Municipal dia 16, né, que é quinta-feira, para mostrar a força do trabalhador junto com o sindicato e tal, né? Para participar da sessão de Câmara junto com a gente. Também, assim que sair o resultado do dissídio, a gente vai estar comunicando aí, né? Vocês aí, para você quiser fazer alguma matéria aí, fique à vontade. E só tenho que agradecer mesmo, né? A esse espaço aí, agradecer aos trabalhadores aí de Bananal que estão se filiando ao sindicato, estão entendendo a importância de, né, de ser associado ao sindicato, porque sozinho ninguém constrói nada, né? Então, junto a gente sempre uma frase que diz assim, somente junto nós seremos fortes, né? Então é isso aí. Do mais, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.